Mentira. Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa aula dessa semana, então, é solo, né? Vocês receberam o material semana passada e tem avaliação para ser entregue até o dia 11, certo? Atividade avaliativa, então, trabalho para vocês entregar sobre o solo, né? Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, então, nós vamos ver lá o texto que foi entregue, tá? E tirar algumas dúvidas. Então, o texto que vocês receberam fala, né, sobre como é que funciona os tipos, como é que é a classificação dos solos. Então, foi o textinho que nós vamos trabalhar. O solo, né? O solo é a superfície sólida da Terra. Então, é a camada aquela que a gente chama de litosfera, né? E a litosfera é composta, então, pelo solo, certo? Os tipos de solo variam em termos de textura e particularidades que possui. O solo é constituído em partes por finas partículas de rochas e minerais, que se agrupam de acordo com o tamanho. Exemplo, então, né? Areia, argila e silt, tá? Nós vamos ver cada um deles lá, tá? Então, às vezes, e aí tá faltando também, né? Às vezes a gente chama, a rocha, muitas vezes a gente tem o costume de chamar de pedra, né? Tá? Mas o solo, então, é formado, então, por esses elementos. O solo é muito importante para a região a qual está inserido. Isso porque é a partir dele que se define uma série de fatores a respeito do lugar, como se é forte em agricultura, qual o tipo de flora que possui, no caso as plantas, dentre outros importantes aspectos naturais. Os tipos de solo, então. O solo é uma faixa mais aparente da Terra. Ele se forma a partir da decomposição de rochas, de diferentes que decorre do tempo, e com as ações dos agentes externos, que agem no intemperismo. No caso, então, erosão, ação do vento, da chuva, certo? Vai modificando, mudando, então, né, as características, a paisagem do solo, certo? Acabam se fragmentando e formando grãos, espessuras diversas, que acumulam na superfície do planeta, da Terra, se unindo à matéria orgânica e acabando criando solos. Então, né, o solo, juntamente com as partes, né, as partículas que é formada, então, junto com as bactérias e os fungos presentes no solo, a gente tem a presença dos humus, né? Então, que forma a matéria orgânica, certo? Fatores que, como característica e qualidade do solo, depende bastante do aspecto e tipo de rocha que ele se originou. Então, nós vimos os tipos de rocha, as formadas lá pelo magma, as magmáticas, né? Sedimentares, então, por sedimentos, e as metamórficas por mudança, certo? Então, questões como o clima do local, a matéria orgânica existente e o tipo de vegetação exerce total influência no solo. Então, o solo, né, ele tem a sua formação, mas ele pode o quê, né? Ele pode estar sujeito, então, à chuva, à exposição prolongada de sol, ao relevo, né? Que é as cadeias montanhosas, certo? Mais a quantidade de matéria, humus, matéria orgânica presente. Então, tudo isso influencia no tipo de solo. Se ele é permeável, impermeável, ok? A qualidade do solo atinge de forma expressiva o desenvolvimento econômico da região. E ele é muito importante para o desenvolvimento humano e de vital importância para o progresso das tarefas humanas. Exemplo disso são as atividades agropecuárias. Não só agropecuárias como agrícolas, né? Então, se o solo é fértil para a agricultura, se o solo, né, desenvolve o pasto para o gado, então tudo isso desenvolvimento econômico, então, certo? Para o ser humano. Se tem ou não acúmulo de água, né? Se tem ou não a presença das bacias hidrográficas, tudo isso, então, referente lá ao solo, ok? Que nem nós temos, né, os biomas lá, né, que vocês já estudaram no quarto ano, que a presença dos biomas, que nem a caatinga, que é um bioma, é bem seco, né, o solo, é pouco permeável, mas é de região seca, então isso influencia muito. Diferente da gente aqui na serra, né, que tem grandes cultivos, né, então isso difere muito, tá?
Então, os tipos. Os tipos de solo são classificados de acordo com as variáveis de cor, a textura, porosidade, quantidade de matéria orgânica. O humus, né, terra preta, se o solo se é ou não produtivo, certo? Então, solo arenoso tem consistência granulosa como areia, né? Se eu pegar da areia da praia, é permeável. Eu vejo a água descer com facilidade ali, não, então é permeável. Comum na região nordeste do Brasil, tá? Então a água passa bem, né? Porque é permeável, certo? Solo arginoso tem consistência fina e impermeável à água. Comum em alguns estados da região sul e na região sudeste do Brasil. Então, formado por argila, né? Aquela terra mais vermelha, certo? Solo árido. Não possui água em sua composição. Comum em regiões de baixa ocorrência de chuva, em comparação com a temperatura. Então, aonde é que tem o semiárido? No cerrado, né? Então, o que acontece nessas regiões aí, né? Não tem ocorrência de chuva, então o solo acaba ficando muito exposto, certo? Solo calcário, formado por partículas de rocha, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões de deserto, né? Então é uma formação diferente, porque aí eu já não tenho o grão da areia, né? Então muda, né? Então aí propriamente a rocha, certo? Formado então de calcário. Solo humoso ou orgânica, matéria orgânica aqui, né? Terra preta. Tem grande concentração de matéria orgânica em decomposição. É muito fértil, ideal para agricultura. Solo latossolo. É composto por argila e catins, além de conter alumínio e ferro. Então, é um outro tipo de solo, né? Solo lixiviano. Possui pouca ou nenhuma quantidade de nutrientes e sais minerais, desprovido de nitrogênio e potássio. Então, é um solo pobríssimo em nutrientes, né? E o solo siltoso, né? É composto de partículas de silt e isso facilita a erosão. Certo? Então, os minérios lá, né? Matéria orgânica, partículas, então, de que cada um é formado, certo? As cores, então. Em relação às cores que os determinados tipos de solo possuem, pode ser agrupado em 3 tipos diferentes, né? Terra clara, terra vermelha ou amarela, terra escura. São esses 3, certo? A terra clara retrata a inexistência ou precária existência de material orgânico, né? Terra vermelha ou amarela retrata uma robusta existência de óxido de ferro. E a escura retrata uma robusta existência de material orgânico, certo? Então, a clara, a gente pode imaginar a areia da praia, né? Vermelha, nesses lugares mais solo argiloso. E a escura, então, solo orgânico, certo? Então, são esses 3 tipos aí. E, às vezes, a gente encontra nas camadas, né? Mais de um, tá? Não só um único, né? As categorias, então. Os tipos de solos podem ser agrupados em diferentes categorias, com diferentes características e dispostas a promover vários benefícios e também algumas insuficiências. Então, quais são esses, né? Leve, médio e pesado. O leve, então, solo leve. Solo leve arenoso. É considerado um solo leve, porque possui uma alta proporção de areia, né? Com poucos nutrientes vegetais e que precisam as plantas, né? Possuindo uma facilidade de drenagem, não conseguem reter a água e por isso secam muito rápido. A areia da praia a gente vê isso, né? Areia, aquele grão mais grado, né? Não a areia, aquela da areia fininha, a gente já vê que já empoça mais, né? Então muda, né? O médio. Esse solo é constituído por um composto de areia, argila e humus e limo. É um solo fértil apropriado para quase toda espécie de planta, pois possui nutrientes essenciais e bastante água, por causa das bolsas de ar existentes entre as partículas que promovem a drenagem. E o pesado, então? Possui uma grande concentração de argila, porque as suas partículas se juntam e formam um tipo de terra grudenta e pesada, de difícil possibilidade para o manuseio. As partículas são finas e de fácil compactação. O solo é pesado porque possui muita água. É frio, úmido e geralmente muito fértil, certo? E a classificação, então. O material em decomposição que surge a partir de uma rocha pode produzir solos de diferentes tipos em regiões de diferentes climas. Sendo assim, os solos são classificados em
zonais, interzonais e azonais. Então, zonais, solo desenvolvidos e maduros, podem ser qualquer tipo de solo. Interzonais, solos que associam com o relevo da região a qual estão inseridos, ou com a rocha-mãe. E azonais, não tem zona, né? Solos que não possuem as propriedades bem desenvolvidas e podem serem novos, não têm associação com o clima da região. Então, aí tá querendo mostrar as camadas do solo, certo? Os solos no Brasil, então. O Brasil possui uma imensa extensão territorial, né? É grande, né? O território, e por causa disso apresenta vários tipos de solo, que apresentam de acordo com cada paisagem específica. De acordo com a empresa brasileira Embrapa, desculpa, o Brasil tem 13 tipos de solo. Argissolos, cambissolos, chernossolos, empodossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, neossossolos, nitossolos, orgonossolos, plantossolos, pintolossolos e vertissolos. Olha a quantidade de um monte de nome aqui esquisitíssimo, certo? E o trabalho, então, para entregar, né, era para desenvolver um texto, então, podendo ter imagens depois do texto, né, o que pode ser feito para preservar o solo, né? Não só na agricultura e tudo, mas em relação ao planeta lá, qual é a nossa contribuição, então, em relação à preservação, certo? Então, era o trabalho que é para ser entregue, tá? E não é referente ao texto, mas em referente, então, à nossa conscientização. Então, tem bastante material para pesquisar, né, que as práticas agrícolas, o revezamento, né, da criação dos animais, então, a questão do lixo também, tá? Então, tudo isso, então, lá são as práticas que podem ser desenvolvidas, certo? Então, pessoal, agradeço, até semana que vem, conteúdo novo, certo? Então, a segunda atividade avaliativa de vocês, espero que todos consigam fazer, não tenham dificuldade. Semana que vem, então, o nosso texto e nossa atividade com conteúdo novo, certo? Não.